em nome de Jesus. Digam amém. Amados irmãos e irmãs, presta atenção aqui nesta palavra nesta noite, pois quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Nós sabemos que a morte é uma realidade inevitável. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, no versículo 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas nós podemos render graças a Deus nessa noite, porque se ele diz que o salário do pecado é a morte, ele vai dizer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, meus irmãos e irmãs. Presta atenção nesta noite, nós estamos diante de um dos maiores milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo. Por que um dos maiores milagres? Simplesmente porque demonstra o seu poder sobre a morte. Jesus foi o único, meus irmãos, que venceu a morte. Foi o único que venceu a morte. O texto lido nos traz várias lições práticas para as nossas vidas, mas nessa noite eu gostaria de compartilhar 7 lições para a edificação da sua vida espiritual nessa noite. Quantos aqui desejam sair daqui edificados pela palavra? Diga graças a Deus. Primeira lição, igreja: precisamos entender que pelo fato de termos um relacionamento íntimo com Jesus, nós não estamos isentos de adversidades. Falo isso porque há pessoas ainda vivendo a fé cristã que acha que quando entrega a vida ao Senhor Jesus, todos os problemas se dissipam, se desaparecem. Mas a realidade, irmãos, é outra. Entenda bem que nem pelo fato de você estar com a sua vida voltada para Deus, você está livre de passar por adversidades na vida, meus irmãos e irmãs. E neste texto nós extraímos esta primeira lição, pois quando nós olhamos para a história de Lázaro, de Marta e Maria, nós vemos que Jesus tinha um apreço especial por esta família. É tanto que o versículo 3 nos fala que Jesus amava Lázaro. Todas as vezes que Jesus passava pela região de Betânia, o lar predileto, o lar preferido para Jesus se hospedar era na casa de Lázaro, de Marta e Maria. E veja que nem pelo fato, irmãos, de Jesus amar Lázaro, aquela família tem um apego pela pessoa do Senhor Jesus, eles estavam isentos de passar por enfermidades, passar por adversidades, passar até mesmo pela morte. Eu falo isso também porque nós estamos vivendo dia em que há uma crescente da teologia coach, da teologia, irmãos, da prosperidade. Há igrejas que o slogan é: venha e simplesmente pare de sofrer. Como se a igreja resolvesse todos os problemas da vida, irmãos, e não é assim. Jesus deixou bem claro no Evangelho, dizendo que neste mundo tereis aflições. Alguém que passa por aflições na sua vida, ou é só eu, irmãos? Nós passamos por adversidades, por intempéries na nossa vida. Às vezes é no casamento, às vezes, irmãos, é na saúde, às vezes é a porta do emprego que simplesmente se fecha.
No entanto, a primeira lição que nós extraímos para a nossa vida é que precisamos entender, grava isso, que pelo fato de você ter Jesus na sua vida, de Jesus te amar, de você amar Jesus, você não está livre de passar por adversidade, meu irmão, minha irmã. E esta é uma realidade, às vezes, até difícil de ingerir, irmãos. A nossa caminhada, às vezes passamos por lutas, adversidades e às vezes até o vale da sombra da morte. Mas vamos para a segunda lição. A segunda lição é que Jesus, Ele não fica indiferente à nossa dor, meu irmão. Você pode dizer graças a Deus por isso? Se há algo que tem que confortar o meu coração diante das adversidades, das tormentas que eu passo nessa vida, é que Jesus, Ele não fica indiferente à minha dor ou à minha adversidade. O versículo 33, 34 e 35 nos revela, irmãos, que Jesus, Ele simplesmente, Ele vai chorar. Diz o texto, que Jesus, vendo-a chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito. O nosso amado Cristo se agitou internamente, perturbou-se. E diz no versículo 35 que Jesus simplesmente chorou, meus irmãos. Por que Jesus chorou? Jesus não chorou porque não podia fazer nada por Lázaro. Não foi esse motivo. Mas você sabe por que Jesus chorou? Jesus chorou simplesmente porque Ele não fica indiferente à nossa dor, meus irmãos e irmãs. Jesus, Ele se identifica conosco quando nós estamos passando por agruras, por adversidades nesta vida. Ele é o único, irmãos, que sente íntima compaixão pelas nossas vidas, igreja. Você sabe que essa expressão de íntima compaixão, ela só é dada à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Somente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, diante da necessidade alheia, Ele simplesmente sentia íntima compaixão pela pessoa que está sofrendo. E sentir íntima compaixão significa você sentir a dor da pessoa. Íntima compaixão é você se colocar na pele da pessoa e sentir a dor, meu irmão. Jesus, Ele se coloca na posição de Marta e Maria, e é por causa disso que Ele chora, igreja. Ele não fica indiferente à nossa adversidade, igreja. Ele é aquele que, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós podemos dizer como Davi: não temerei mal algum, porque eu sei que o meu amado Cristo está ao meu lado. Ele está comigo, igreja. Ele é o Deus Emanuel. A palavra Emanuel significa que Ele é o Deus conosco, igreja. Numa tradução mais precisa, Emanuel significa Deus em nós, igreja. Ele é conosco. Entenda isso, que mesmo no pior momento da sua vida, o nosso amado Cristo não te deixa sozinho, meu irmão, minha irmã. As pessoas podem virar as costas para você, mas Jesus, Ele é o Eu Chamar, é aquele que está presente conosco em todos os momentos. Terceira lição, igreja, presta atenção. Terceira lição é que Deus age de acordo com o cronograma do céu. Você pode repetir isso? Deus, Ele age de acordo com o cronograma dos céus, e não de acordo com o nosso tempo, igreja. Se você entender isso,
jamais a ansiedade vai criar raiz na sua alma. Se você entender que Deus ele tem um tempo para todas as coisas, jamais você vai ser acometido de ansiedade, de estresse, irmãos, porque Ele é aquele, irmãos, que está no controle de todas as coisas desta vida. E que Ele, irmãos, Ele não atrasa, Ele chega na hora certa, igreja. Aleluia! Marta vai dizer, Senhor, no versículo 32, se estivesses aqui o meu irmão não teria morrido. No versículo 39, quando Jesus diz, tirai a pedra, Marta vai dizer, Jesus, já há 4 dias, já cheira mal, já se decompõe o corpo do nosso irmão. Não percebe Marta que Ele, irmãos, é aquele que é dono do tempo, é dono da cronologia, é dono de todas as coisas, e está acima, irmãos, de todas as coisas dessa terra. Quero que você entenda isso, meu irmão, que Deus, Ele nunca atrasa, Ele sempre chega na hora certa. Sempre chega na hora exata, igreja. Pode passar 2 dias, 3 dias, 4 dias, pode, irmãos, já dá por esgotado a situação. Ele vem, quando Ele vem, Ele age em favor das nossas vidas. O que fazer então diante de uma situação dessa? É simplesmente ter paciência. Pode dizer isso para o crente que está do seu lado, meu irmão, tenha paciência. Diga para ele aí, espera. Diga para ele, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O cronograma dos céus, irmãos, é diferente do cronograma terreno. Há um pastor já falecido chamado A.W. Pink, ele diz que Deus, Ele não se encurvou à nossa pressa nervosa, meus irmãos. Significa que Deus, Ele não atende o nosso imediatismo, Ele age quando Ele quer, na hora que Ele quer. Mas Ele age, igreja. Ele opera, igreja. Ele manifesta o seu poder quando, na hora, no cronograma, no tempo dos céus, não de acordo com o seu relógio. Então aquieta seu coração, sossega sua alma, descansa o seu coração, mulher, descansa. Na hora certa Ele entrará com providência na sua vida, Ele agirá no momento certo. Quarta lição, igreja: quanto maior for o seu problema, maior será o seu milagre. Você crê nisso? Só Rosângela que crê nisso? Quantos mais aqui crê nisso? Você pode dar uma salva de palmas ao Jesus nessa noite? Quanto maior for o seu problema, maior será o seu milagre, igreja. Se você estudar aqui o capítulo 11, você vai reparar a situação de Lázaro que vai se agravando gradativamente. Primeiro vem o que? A enfermidade em Lázaro. E aí o resultado se evolui para um quadro de morte. Pergunto a vocês, o que é maior, a cura de uma enfermidade ou a ressurreição de um morto? Você está entendendo a mensagem nesta noite? Quanto maior for o seu problema, meu irmão, minha irmã, maior será o seu milagre. Jesus, entenda bem, não queria curar Lázaro,
Jesus queria ressuscitar Lázaro, meu irmão. Talvez você entrou aqui nessa noite e não está entendendo a situação que está na sua vida, só piorando, só piorando. Espera que Deus, Ele age, igreja. Deus, Ele age no momento certo. A ressurreição de um morto é maior do que a cura de uma enfermidade. Ainda mais um agravante de 4 dias, irmã Neus, em que as esperanças já haviam desaparecido, mestre. Já cheira mal, 4 dias. Não sabe o que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20, que disse que o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer, igreja, aquilo que pedimos e infinitamente mais do que pensamos, irmãos. Não há impossível para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso dizer para você o que Ele faz agora, você não entende, mas entenderás lá na frente. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Quinta lição, e esta lição aqui é somente para quem está, eu preciso abrir esse parêntese. Esta lição aqui é somente para quem está afastado dos planos de Deus. Essa quinta lição aqui é somente para aquelas pessoas que estão fora do aprisco, do rebanho de Cristo. Lázaro estava morto. E eu te digo uma coisa, que toda aquela pessoa que está sem Cristo se encontra morto, espiritualmente falando. Paulo chega a dizer: mortos os seus delitos e pecados. E qual é essa quinta lição? A quinta lição é: não escolha ficar no túmulo mesmo após ouvir a voz de Jesus. Não escolha ficar no lugar de morte mesmo após ouvir a voz do Senhor Jesus. Jesus, Ele dá um brado dizendo: tirai a pedra. E Ele vai dizer agora: Lázaro, sai para fora. A grande questão é, amada igreja, é quando se ouve a voz de Jesus e permanece no mesmo estado, meu irmão. E hoje Jesus está te chamando aqui nesta noite. Hoje essa mesma voz que ecoou há mais de 2000 anos atrás, dizendo: Lázaro, sai. Essa voz está aqui nessa noite, latente nos nossos ouvidos, dizendo: ei, sai para fora. Sai deste estado de morte espiritual. Sai dessa letargia, deste quadro, irmãos. Não permaneça no túmulo ouvindo a voz de Jesus só ao seu coração. Você está entendendo bem nesta noite? Você está entendendo bem? Não escolha ficar no túmulo mesmo após ouvir a voz de Jesus. Jesus está te chamando, meu irmão, minha irmã. Lázaro estava morto, e o morto ouviu a voz dele. E Lázaro então sai para fora, igreja. Não tenha essa decisão de ficar no lugar de morte, porque Ele é a ressurreição e a vida.
Ele diz: Lázaro sai, Lázaro saiu. Você está ouvindo essa voz nessa noite? Você pode até entender que é a voz do pastor Anderson, mas o Espírito Santo fala nesta noite aqui, meu irmão, minha irmã. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Falo isso, irmãos, que mesmo diante de um culto em que Jesus está chamando, em que Jesus está convocando, há pessoas que permanecem com o coração empedernido, endurecido, enrijecido. Optam, irmãos, por viver uma vida de letargia, espiritualmente falando, igreja. Mas Jesus está dizendo nessa noite: sai desse estado, Lázaro. E nós temos Lázaros aqui nesta noite que precisa simplesmente sair deste quadro, dessa situação de comodidade, irmão, de frieza espiritual, de apatia, ou até mesmo de morte espiritualmente falando nessa noite. Lázaro, sai daí, Lázaro. Sexta lição, voltando aqui para a igreja agora. O fim das coisas podem ser melhor do que o início. Você acredita nisso? O fim das coisas podem ser melhor do que o início. Como que inicia o capítulo 11? Tristeza, enfermidade, morte, pranto, lamento. Como que termina, irmãos, o capítulo 11? Alegria, ressurreição, vida, vitória sobre a morte, igreja. E às vezes, irmãos, é assim na nossa vida. Nem sempre nós temos um bom começo, mas isso não significa que você terá um péssimo final, meu irmão. Principalmente quando Jesus entra na nossa história, principalmente quando Jesus entra na nossa vida. Ele começa a reescrever uma nova história na nossa vida. Significa dizer que você não precisa sofrer eternamente, meu irmão. Significa dizer que nem toda luta é para bom ponto final na sua vida. Você começou chorando, passando por agruras, adversidade, mas isso não significa que vai terminar assim. Nós temos um Deus que é poderoso para transformar situações adversas na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Que fazer diante disso? Continue crendo, irmão. Continue descansando, confiando no Senhor. Se o início foi amargo, e se no meio está ruim, meu irmão, creia. Nós temos um Deus que é poderoso para ressuscitar, para trazer a vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre o nosso lar, sobre o emprego, sobre a nossa vida, em todas as áreas, igreja. Pode aplaudir o Senhor nesta noite. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou certo, eu estou convencido, eu estou convicto de que, Paulo? De que aquele que começou a boa obra em vocês é poderoso para completar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga glória a Deus. Eu estou certo, irmãos, de que aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é poderoso para completar, a igreja. Sétima lição: Jesus levantou Lázaro do túmulo
para a mesa. Entendeu? Jesus levanta Lázaro do túmulo para a mesa. Capítulo 11, Lázaro está no túmulo. No capítulo 12, Lázaro está onde? Assentado à mesa. Ao lado de quem, igreja? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder, igreja, de fazer mudanças, transformações na nossa vida. Ele é aquele que tem poder de mudar tudo de ruim para melhor na nossa vida, igreja. O capítulo 11, túmulo. No capítulo 12, Lázaro está sentado ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus tem poder de mudar situações. Eu quero convidar o ministério de louvor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Você entendeu bem a mensagem nesta noite? Você entendeu bem a palavra de Deus nesta noite? Presta atenção. Qual é o seu quadro? Qual é a sua vida? Qual é a sua situação? O que é que há na sua vida, meu irmão, que há indícios de morte? Qual é a área da sua vida? Talvez seja a área espiritual, que é a área mais importante na vida de um ser humano. Não é a área profissional, não é a área emocional, não é a área sentimental. A área mais importante na vida do ser humano é a vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual nesta noite? Se eu fosse você, lá no íntimo eu estaria glorificando a Deus. Porque Jesus, Ele continua com a sua voz sendo ecoada aqui nesta noite. A voz dele continua latente aqui, meu irmão, falando aos nossos corações. Então, se você está aqui e consegue ouvir essa palavra, glorifica a Deus. É sinal que não acabou tudo, irmãos. Se você nessa noite consegue ouvir esta palavra, é sinal que Deus tem algo contigo, que Deus tem uma obra na sua vida. O que fazer diante da voz de Jesus? Sai para fora. Não queira permanecer no mesmo quadro onde você se encontra aqui nesta noite. E eu ouço a voz do meu amado Cristo ecoando aqui. Lázaro, sai para fora. As pedras já foram tiradas, irmãos. O que está em volta da sua vida talvez sejam fitas, laços, fitilhos. São coisas que o mundo ainda te segura, te aprisiona. Mas a ordem de Jesus foi: desatai-o, deixai-o livre. Porque quem anda com Jesus é livre, igreja. Conhecereis, pois, a verdade vos libertará. Quem anda com Jesus não pode ter uma vida trançada. Não pode ser um 71, não pode ser um mal pagador, meu irmão. Quem anda com Jesus tem que ser livre. Por isso que Jesus diz: desatai-o, tire as fitas,
o lenço envolto na cabeça, nos pés, porque eu chamo Lázaro nesta noite para a vida, para a vida, para a liberdade. Foi que o Senhor te chamou nesta noite, meu irmão. Desvincule-se de todo laço, igreja, laço do diabo, laço do pecado, laço, irmãos, de ódio, de amargura, laços, irmãos, de mágoas, de ressentimento. Jesus te chamou para ser livre, pois da liberdade é que Ele te libertou. Aleluia, 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 aleluia. Oh,